plateia de ilustres dragões, porque realmente nós é que somos os ilustres dragões. Nós não tomaríamos algumas decisões que o clube por vezes toma. E portanto eu estou aqui, mas podia não estar. Estou aqui porque dei a minha palavra ao Paulo há 3 semanas, um mês, e portanto a minha amizade e estima que eu tenho pelo Paulo fez com que eu realmente mantivesse a promessa de estar aqui, porque o que se passou na última semana foi um momento muito triste, foi um momento negro da história do Futebol Clube do Porto, em que não foram ouvidos os sócios e foi tomada uma decisão radical e posso-vos dizer que me roubaram parte da ilusão e da paixão que eu tenho por este clube desde criança. E portanto é num cenário de luto que eu aqui venho, mas vou portanto fazer na mesma a minha apresentação, que peço-vos todos que façamos um exercício e recuemos 2 semanas no tempo, porque foi nessa altura que eu fiz esta apresentação e que porventura hoje está um pouco desfasada da realidade. Esta camisola que está aqui é do Miguel Miranda, jogador de basquetebol do Futebol Clube do Porto, que em pleno Dragão Caixa, na noite de 2 de junho de 2011, quando o Futebol Clube do Porto ganhou o campeonato, me entregou. É com orgulho que está aqui, embora não acredite muito, faço votos para que o basquetebol regresse rapidamente ao Futebol Clube do Porto. Então, eu vou começar a minha apresentação. Eu nasci no Porto, embora no meu BI tenha como naturalizado Matosinhos, foi a minha primeira morada. Sou sócio do Porto desde 2001, por acaso foi na pré-época do Sr. Otávio Machado, portanto não foi um bom início, mas pronto. Tive lugar anual já em alguns anos, destas últimas 11 épocas, no estádio. Atualmente tenho só no pavilhão, desde a inauguração em abril de 2009. Comecei, como todos nós, pela paixão do futebol, da equipa dos anos 80, do Fernando Gomes, do João Pinto, mas rapidamente começou a fazer parte de mim um fascínio pelas modalidades de alta competição do Futebol Clube do Porto, e que eu comecei desde criança a vivê-las com a mesma emoção do futebol. Muitas vezes as pessoas não compreendem, mas a verdade é que eu não posso fazer nada por isso e, portanto, vivo-as com a mesma emoção e procuro, por isso, dar-lhes também o destaque que elas merecem. Em 2007, eu tinha o meu blog, mas na altura dificuldades tinha a ver com a minha profissão e iria acabar com o meu blog, e recebi o convite do Paulo Jorge para fazer parte do blog Viva ao Porto, com a minha crónica semanal das modalidades à terça-feira. Nos últimos 5 anos tenho feito, nos últimos 5 anos todas as terças-feiras tenho lido notícias de handball, de basquete e de hóquei do Futebol Clube do Porto, e portanto vamos passar para o conteúdo desta apresentação. Eu vou aqui falar muito rapidamente, porque há outra parte desta minha participação aqui que não vai ter a ver com a apresentação PowerPoint, que no fundo provocou-se esta segunda parte pelos acontecimentos recentes, e portanto vou tentar abreviar esta primeira parte que tem o acompanhamento do PowerPoint. Vou falar do Dragão Caixa, dos resultados das modalidades, da percentagem de êxito dos jogos em casa, das lotações das modalidades no pavilhão. Se calhar vocês não sabem, mas nos últimos 10 anos o Futebol Clube do Porto, nas 3 modalidades do pavilhão, conseguiu 17 campeonatos contra 5 do Benfica e 0 do Sporting.
Portanto, é uma realidade esmagadora e que prova que o Futebol Clube do Porto tem apostado não só no futebol, mas também nas modalidades. 17-5-0 são números que não podemos passar à frente. Vamos passar à frente, mas é no PowerPoint. O Dragão Caixa tem uma média mais ou menos de 1000 adeptos por jogo, 987, quase metade da lotação oficial. Parece ser pouco. No entanto, a percentagem de ocupação do local é superior a mais de metade das equipas do Campeonato de Futebol da Primeira Divisão. Só 7 equipas têm mais que 45% da lotação ocupada. No Dragão Caixa, o que é de facto de salientar é que o Futebol Clube do Porto tem conseguido ali um espaço de grande empatia entre adeptos, jogadores e equipas técnicas, e por isso a percentagem de êxito nesse local é de 91%. Portanto, são números esmagadores e que se revelam em 164 vitórias, 6 empates e apenas 11 derrotas. Relembro, por exemplo, o destaque maior para a equipa de handball, que apenas perdeu uma vez desde abril de 2009 no nosso pavilhão, em jogos oficiais, incluindo competições europeias. E o Futebol Clube do Porto em handball já vai com 61 jogos consecutivos em casa, sem ter o sabor da derrota. Isso foi há quase 3 anos. A hegemonia azul e branca tem-se concretizado década a década. No hóquei patins fomos campeões nacionais em 9 dos últimos 10 anos. Este ano ainda ver-se-á, porque há um processo a decorrer, mas a partida o título já está perdido. Fomos campeões em 12 dos últimos 14 anos e em 20 dos últimos 30. Na época passada, o Porto em hóquei alcançou o dominador Benfica em número de campeonatos da modalidade. O Benfica tinha 20 campeonatos no ano passado e o Porto conseguiu também os 20. Quando há 30 anos o Porto não tinha nenhum campeonato ganho no hóquei patins. O primeiro campeonato foi logo na época de entrada do seu presidente Jorge Nuno Pinto Costa. O handball do Futebol Clube do Porto neste momento é o atual tetracampeão nacional e tem, de facto, um percurso fantástico que se revela em 8 títulos, em 8 campeonatos ganhos nos últimos 14 anos. Ora bem, isto antes de 99, quando o Porto, naquela tarde-noite magnífica no Américo de Sá, conseguiu o título, 31 anos depois, é um percurso que na altura eu nunca teria sequer imaginado. Mas a verdade é que o Sr. José Magalhães e a restante equipa conseguiu, de facto, formar ali um núcleo fantástico de jogadores, um treinador, e o Porto realmente está, portanto, a dominar o handball nacional e promete nos próximos anos. Talvez o pentacampeonato venha para o ano e de facto o Porto nunca conseguiu ganhar mais de 4 campeonatos seguidos no handball. Pode muito bem imitar o penta do futebol em 1999. O Porto este ano conseguiu o campeonato de handball, o tetracampeonato, e também, curiosamente, também como no hóquei, alcançou o Sporting, que era a equipa que tinha maior número de títulos. O basquetebol tem um percurso menos glorioso em termos de campeonatos, ganhou apenas 5 nos últimos 17 anos, mas tem um percurso fantástico nestes 3 anos em que o Simões Lopes era o nosso treinador. Eu estive a ver os dados todos e em termos de troféus ganhos, portanto aqui incluindo taças da Liga, supertaças, campeonatos, o Futebol Clube do Porto em basquetebol nos últimos 3 anos foi a modalidade do clube que mais troféus venceu. Vencemos 7 competições oficiais, 2 taças de Portugal, 2 taças da Liga, uma supertaça, um troféu pratas e um campeonato nacional. Mesmo o handball e o hóquei ficaram atrás. Aqui está um gráfico com os últimos 10 anos, portanto o passado mais recente, nosso clube. Tem os últimos 10, tem também desde 82, quando o presidente Pinto da Costa assumiu a presidência do clube, até 81, 82, antes da entrada do presidente. Em termos de modalidades de alta competição, handball, basquete e hóquei, o Futebol Clube do Porto tinha apenas 14 campeonatos, contra 28 do Benfica e 28 do Sporting. Depois,
A equipa portista começou a equilibrar os números com o Benfica nos primeiros 10 anos de Pinto da Costa. A partir de 92-93 até 2001-2002, portanto, quando o Presidente completou 20 anos, o Porto estava também a equilibrar as contas com o Benfica, mas foi nos últimos 10 anos que o Porto, portanto, teve a verdadeira explosão também nas modalidades e, portanto, está ali o gráfico, não deixa dúvidas, a cor verde nem sequer aparece, o azul está em grande destaque com 17 campeonatos contra apenas 5 do Benfica. E nos 30 anos de Pinto da Costa, o Porto leva uma diferença já de 11 campeonatos à frente do Benfica e, portanto, já ultrapassou o Sporting em termos de história. O Benfica ainda está com 3 campeonatos à frente, mas em 82 tinha 14 de avanço, agora só tem 3 e, portanto, tal como no futebol, o Porto nas modalidades está muito perto de alcançar o Benfica. No futebol, eu lembro que já o ultrapassou em termos de troféus. Pronto. Sobre isto, peço ao Luís que ultrapasse este status, porque já este também. Passar. De facto, as dificuldades financeiras de todos os clubes são uma realidade que o Foco do Porto também não pode ultrapassar. E, portanto, eu procurei nesta minha apresentação, mais do que abordar aqui a questão financeira, porque os meus colegas a seguir o farão, procurei fazer um ponto de situação e, portanto, tentar revelar que, mesmo com essas dificuldades, o Porto tem conseguido ludibriar a questão e, através de uma gestão eficaz, tem conseguido superar, inclusivamente, os rivais de Lisboa. A projeção mediática das modalidades, de facto, também tem crescido, facto atestado pelas excelentes assistências no nosso pavilhão, podiam ser melhores, efetivamente, mas são boas e o Porto é o clube com mais assistências nas modalidades extra-futebol. Podes passar. E, portanto, ok, eu vou acelerar. Portanto, independentemente de haver uma clara futebolização do desporto, penso que há espaço e vontade dentro do clube para que se continue a honrar a história das modalidades. Portanto, julgo que o orgulho que nós temos nas modalidades, o orgulho que nós temos nas modalidades, penso que no clube vai continuar, embora de facto os acontecimentos da última semana não atestam 100% esta minha afirmação. Vamos esperar que no futuro a situação do basquetebol se resolva, embora realmente com a decisão tomada não me parece muito credível que tal suceda. Vamos aguardar. Relativamente à situação do basquetebol, e agora passando um bocadinho ao lado desta apresentação que eram só rosas, não é? Agora vamos aos espinhos. Os espinhos surgiram nas 2 últimas semanas, talvez porque eu vivesse na ilusão que tudo era perfeito, e afinal não é. O Foco do Porto acabou com 88 anos de história, de uma modalidade que fazia parte do ecletismo, que inclusivamente o ecletismo está previsto nos estatutos do clube. Foram apagados da nossa história nomes como Dale Dover, como Crawford, como Jorge Araújo, como Alberto Babo, como Moncho Lopes, como Nuno Marçal, como Rui Santos, como Jared Miller, como Shane Knight, como Gary Tross, como Kevin Nixon, como João Santos, Miguel Miranda, Carlos Andrade, Gregory Stempin, Diogo Gomes. Foram ignorados, foram apagados da nossa história as lágrimas nas vitórias conseguidas em 72 com Dale Dover, quando o Porto foi campeão 20 anos depois. Foram ignoradas as lágrimas de vitória quando o Foco do Porto conseguiu vencer o campeonato de 83 no antigo Américo de Sá. Foi também apagada da nossa história todos os troféus ganhos pelo professor Jorge Araújo e pelo professor Alberto Babo e também pelo Sr. Luís Magalhães. Foram apagados da nossa história 3 anos fantásticos de uma equipa de guerreiros
no Dragão Caixa, treinados pelo Sr. Mancho Lopes, uma personalidade que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente e de trocar e-mails com ele. E, portanto, é uma pessoa que me marcou muito e que o basquetebol nem sequer é a minha modalidade preferida a seguir ao futebol, mas que, com a convivência que eu tive com o Sr. Mancho Lopes, esta decisão da direção do Futebol Clube do Porto magoou-me imenso e, portanto, eu deixo-vos agora o momento que o Sr. Mancho Lopes nem sequer sabe o que eu vou fazer, mas eu vou ler para vós um e-mail que ele me enviou na terça-feira desta semana, quando o Futebol Clube do Porto fazia as últimas reuniões, no sentido de ainda salvar a questão e, portanto, com a equipa técnica a ceder imenso em termos de questões salariais, os jogadores também, mas mesmo isso não foi suficiente para que a direção se mostrasse totalmente intolerante e não fizesse a marcha atrás que se exigia e que estes homens tão especiais mereciam. Então eu enviei-lhe um e-mail, uma troca de e-mails que tinha com ele já há algum tempo e que lhe dizia em que eu lhe dizia que, portanto, gostava que, se o Futebol Clube do Porto seguisse mesmo o caminho de finalizar a secção de basquetebol, era uma desilusão muito grande para mim. O Sr. Mancho Lopes respondeu-me e disse o seguinte: Sérgio, e aliás, eu vou só referir um ponto que me parece importante. Isto ele escreveu para mim, mas podia ser para todos vocês que acompanham as modalidades. E, portanto, isto não é um exercício vaidade pessoal, é apenas uma forma que eu tenho de vos mostrar a pessoa tão especial. Nem sequer falo no percurso da sua carreira como treinador, porque isso é inquestionável, mas como pessoa, é uma pessoa tão importante e que o Porto prescindiu porque realmente o convite que o Porto fez ao Sr. Mancho Lopes é um convite que eu diria quase nebuloso. Então o Sr. Mancho Lopes diz o seguinte: Sérgio, tu amas o teu clube e eu respeito muito o que as pessoas como tu fazem pelo Futebol Clube do Porto. De facto, comecei a apaixonar-me pelo clube na mesma medida em que ia conhecendo e apreciando como vocês são e sentem o clube. Não quero que o basquete acabe. Para mim, pessoalmente, vai ser muito difícil de assumir. Eu não queria acordar deste sonho que estava a viver. Mas também não quero, se isso vier a suceder, que tu, amigo Sérgio, te sintas mal e percas o entusiasmo e a paixão com os quais fazes, como dizes, tantos sacrifícios. O Futebol Clube do Porto precisa desses sacrifícios, precisa que acompanhes as modalidades que continuarem, precisa de que escrevas cada semana essa fantástica crónica. Sérgio, Luxo, tu és a voz do Dragão Caixa, tu és a nossa língua, tu és o mecanismo da expressão dos profissionais que trabalhamos nas modalidades. Tu falas por e para mim, por e para o Obradovic, e também por e para o Toneves. Eu fui muito feliz ao ler-te cada terça-feira, porque alimentaste o meu orgulho, a minha autoestima e a minha motivação. E sobretudo porque abriste as portas e janelas do meu trabalho, para que muitos esportistas espreitassem lá para dentro e se orgulhassem da equipa de basquetebol. Tu és Futebol Clube do Porto. Eu sou e serei sempre Futebol Clube do Porto. Se por decisões de outras pessoas vier a ter de abandonar o leme da equipa do meu coração, aceitarei isso como um castigo, mesmo sem saber o que eu fiz para merecê-lo. Mas, digo-te uma coisa, ninguém pode tirar-me o amor que eu sinto pelo clube. E lá para onde eu for, quero que a tua voz continue a se ouvir. Quero cada terça poder espreitar para dentro das portas e janelas das modalidades que sobreviverem e gritar com força que aquele é o meu clube, o meu grande amor, o nexo de união entre todos nós. Tenho de acabar. Estou profundamente emocionado. Espero que amanhã as notícias sejam boas. Não pode ser de outra maneira. Desculpa o meu desabafo, mas tinha-te de dizer que não quero que estejas triste, nem que fiques desiludido com o clube. Depois disto,